Ontem, dia 25 de julho, foi o dia do escritor. E eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem compartilhar com vocês o que a literatura e os escritores representam na minha vida. Sabe, algo interessante, lá por volta dos anos 2000, eu tinha 16 anos, quando eu estava chegando aqui em Araguaína, para mim, mesma época, uma cidade grande, porque eu morava numa vila lá no interior do Pará, né? E aí eu cheguei aqui numa cidade que eu não conhecia quase ninguém, não conhecia a cidade, e eu comecei a trabalhar. Minha carteira foi assinada pela primeira vez quando eu tinha 16 anos, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite e passei a morar sozinho, né? Eu que fazia minha comida, lavava minha roupa, limpava minha... Era um quarto, né, que eu morava, eu dormia no chão, nessa época, num colchão. E foi uma época de muito aprendizado, mas eu tinha deixado para trás todo um mundo que eu conhecia, meus familiares, meus amigos, estava me aventurando em algo totalmente novo. Então, foi muito bom, mas isso de alguma maneira pesava assim dentro de mim, né? Porque eu queria dar certo aqui na cidade, eu tinha muitos planos, né? Para o meu futuro, e aí eu tinha que evitar certas armadilhas, né? Por exemplo, né, seguir conduta que não ia me levar aonde eu de fato queria chegar, conquistar as coisas que eu pude conquistar hoje. E aí onde é que entra a literatura nesse sentido? Lá na escola, a professora de língua portuguesa, numa atividade de leitura que fez com a gente, nos levou assim para a biblioteca e tinha muitos livros lá em cima de uma mesa, né? E falou, ó, cada um de vocês pode escolher um livro para fazer aí a sua leitura, para poder levar para casa, ler e depois a gente vai ter uma atividade relacionada. E eu escolhi, né, para minha sorte, um livro da Clarice Lispector. Eu não conhecia a Clarice Lispector à época, né? E o nome desse livro era uma coletânea de contos, Onde Estiveste à Noite. E foi a partir daí Clarice passou assim até hoje, né, das minhas escrituras preferidas. E tinha um conto lá chamado O Relatório da Coisa. A certa altura do conto, o narrador apresenta a história de um casal que é mais ou menos o seguinte: o rapaz é carteiro, né, a sua esposa tem uma ferida na perna. E aí essa ferida assim consome muito da vida dela, né, da atenção da vida dela. E aí ele pensa assim, eu, né, preciso fazer alguma coisa para que minha esposa seja mais feliz. E aí ele resolve levá-la todos os dias, depois que ele chega do trabalho, para ir ver a vizinhança, né? E aí, assim, no primeiro dia, eles vão e ela observa casais, assim, que têm famílias, né? Que são casados, aliás, mas que não têm filhos. E aí ela tem uma família e ela tem filhos, naquele dia ela é feliz, né? Porque ela consegue enxergar algo de bom na vida dela. E aí eles fazem isso vez após vez, né? Todos os dias eles saem para ver a vizinhança e todo dia ela encontra uma razão, né, para ela ser feliz, porque ela vê que ela tem algo que pode fazê-la feliz, algo além daquela ferida na perna. E isso passou a ser para mim assim, desde então, uma filosofia de vida, né? É como se todo dia eu saísse para ver a vizinhança, quando começa a pesar, quando eu começo assim, ter pensamentos negativos, me concentrar no lado negativo da vida, é como se eu saísse para ver a vizinhança e eu começo a ver coisas na minha vida pelas quais eu posso ser grato, posso me concentrar, né? E obter uma certa medida de satisfação e felicidade com isso. Então, a literatura para mim é mais do que só um simples entretenimento, né? A literatura me ajuda a viver melhor, tanto como leitor, também como escritor hoje. E para você, o que a literatura significa?